A gente tem falado muito sobre inteligência artificial, inovação, futuro do trabalho, mas, e essa é a minha opinião, a gente fala muito pouco sobre a importância da educação nesse cenário. Como a gente vai preparar as pessoas, especialmente jovens e crianças, para um futuro completamente diferente. É essa discussão que a gente vai ter aqui hoje. E para a gente bater esse papo, eu vou convidar um especialista sobre isso e ele fala justamente sobre o poder da educação para formar pensamento crítico. Ele é jornalista, educador, pesquisador, Alexandre Sayad. Muito obrigada por ter aceitado esse papo aqui. Imagina, Juliana, é um prazer. Já sou super admirador do seu trabalho, então estar com você é um prazer mesmo. Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo para a gente ter esse papo. Acredito que a gente precisa discutir isso. E aqui no Gente que Empreende a gente fala de negócio, né? Claro. Então, claro que a gente vai falar também de educação como negócio, Como né? negócio, claro. Alexandre, como ele precisa estar Sim. atualizado. Sim. E, na verdade, o papel do empreendedor também na educação, né? Porque claro, é muito claro. importante. Muito E eu quero importante. começar contando um pouco da sua história. Sim. Você é jornalista, Isso. como foi parar em educação? Isso, é. Eu estava fazendo jornalismo e cobria educação, com uma curiosidade, uma coisa minha, de gostar do assunto. Quando eu fui para Londres, fiquei uns 2 anos em Londres e tive uma experiência com a BBC lá, que ainda não estava no Brasil, estou falando do fim dos anos 90. E quando eu voltei, eu tive assim a internet estava desenvolvendo naquela época, quer dizer, o e-mail estava começando no Brasil, lá fora já era mais, mas a gente estava usando e-mail, mas não tinha rede social, não se pendurava vídeo, era outra realidade. Mas eu tinha uma impressão de que aquela redação da BBC e uma sala de aula talvez fosse se transformar no mesmo espaço. Quer dizer, as pessoas recebendo informação de uma maneira digital, conversando entre si para construir conhecimento. Quer dizer, o espaço da redação, o espaço da sala de aula, que naquela época ainda era bem professor na frente e aluno atrás, hoje até que está mudando, mas era bem aquilo, eu achava que aquilo ia se fundir. Quando eu voltei para o Brasil, eu conheci o Gilberto Dimenstein, que foi um jornalista assim, super interessante, né? E ele estava fundando uma experiência de educação comunitária. E aí a gente começou, eu e ele como jornalistas, como é que a gente pode pôr as mídias, né, nesse assunto? Então, a gente começou a fazer experiências educativas que incluíam a comunicação e a mídia. Então, fazíamos programa para a Rede TV, que estava começando, era um outro perfil de canal, com os jovens fazendo a pauta, fazendo entrevista para a MTV, para a Rádio 89 FM, um jornal comunitário, era na Vila Madalena que acontecia isso, né, no espaço da Vila Madalena. Então, eu aí começo a entender que o digital começa a ter um papel mais preponderante e o físico, o comunitário também, quer dizer, o entorno, né? E os 25 anos foi história, assim, eu fui desenvolvendo muitos projetos em colégios de ponta, como Bandeirantes, onde fiquei 15 anos fazendo coisas inovadoras, hoje na Lourenço Castanho, mas também na mídia, então na rádio, Band News, fazendo um pouco essas pontes, né? E me aprofundando na academia. Então, fiz um mestrado nessa área de AI ética em São Paulo. Estou fazendo doutorado na Espanha, em Barcelona, nessa área de governança, para os impactos da IA. Então, é um assunto que pode interessar para a gente. Mas no meio disso, quer dizer, apresento o programa Canal Futuro, escrevi muito, tenho facilidade de escrever, então escrevi muito livro aí nesse meio tempo e muita consultoria para a rede pública, particular. E tudo isso dentro do guarda-chuva da Zeitgeist, que significa espírito do tempo em alemão, como a gente estava falando, que é a minha empresa. Eu ia perguntar justamente dela. E um dos pilares do que você faz é apoiar as escolas para estarem atualizadas no seu tempo. Exatamente, é. A Zeitgeist é um conceito quase filosófico, assim, né, do Herder, que é um filósofo alemão, e ele coloca que a arte é sempre um reflexo do espírito do tempo, né? Então, o meu pensamento era um pouco, a escola precisa respirar o espírito do tempo, né? E a linha fina é educação, cultura e mídias. É porque, no fundo, eu acho que educação, cultura e mídias são campos que cada vez mais vão ficar indistinguíveis lá, vão ficar uma coisa só, sabe? Então, é nessa área assim, que os projetos nascem. Interessante essa união de educação e mídia, né? Porque, e acho que ainda mais hoje, em que a gente tem uma quantidade muito vasta de conteúdo para consumir, né? Isso. E a gente pode consumir esse conteúdo de diversas maneiras, inclusive
com o propósito de adquirir conhecimento, né? De se educar. Claro. A educação midiática, que é um pouco isso que você está falando, né? É muito mais antiga. Quer dizer, a minha percepção foi no ano de 99, 2000. Mas ela nasce com o rádio lá, em 1930. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a perceber que tinha gente estudando isso. Na academia, muitas vezes, não tanto na prática. E aí eu comecei a fazer um pouco de advocacy também, de trabalhar com o governo, de levar esse tema para o governo, né? Comecei a envolver com outros grupos que pesquisavam isso, né? Então são várias correntes que misturam isso. Quer dizer, inclusive a Unesco, para quem eu trabalho, chama de alfabetização midiática informacional, ou seja, é uma maneira de ler o mundo. Se alfabetizar para o mundo é você saber o que você lê, qual a fonte, aquela informação é de qualidade ou não qual a linguagem, as entrevistas, as entrevistas são de pessoas que têm autoridade de falar daquele assunto, não tem, então vai pouco por aí. E como isso é atual, né? Muito. Porque hoje a gente consome conteúdo, às vezes sai replicando, nem sabe se aquilo é real, quem é que está falando, se tem autoridade para falar. Essa coisa da atualidade desse tema, né, Juliana, para mim foi um pouco assim, sabe quando você vai pegar uma onda no mar, mas ela ainda não estourou? Então eu estava lá pro fundo. Isso tem um tempo. Então, quando você fica lá no fundo, ninguém te vê muito. Fica só aquela cabecinha lá, né? Então, eu fiquei muito tempo só com a cabecinha esperando essa onda crescer, porque ela já existia. A questão da desinformação não é uma exclusividade da internet ou de 15 anos para cá. Ela já existia, e tinha a questão do acesso também, que era mais restrito. Então, eu trabalhava um pouco nesse campo. Mas quando essa onda, a partir, sobretudo, da primeira eleição do Trump, e do Brexit no Reino Unido. Acho que foram dois fatos no mundo que a desinformação teve um papel relevante assim, na história da humanidade. Né? A partir desses dois fatos, a onda cresceu muito. Aí explodiu a IA, que cria muito conteúdo sintético, e virou a questão do momento. Né? Tanto é que assim, eu tenho falado com todos os públicos possíveis sobre isso. Teve uma semana que eu falei com jornalistas, com banqueteiras assim, de festas chiques e na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Quer dizer, 3 dias diferentes falando sobre o mesmo assunto para públicos muito diversos. Psicanalistas que começam a ver na IA pessoas sendo atendidas por bots. Banqueteiras que querem sofisticar o cardápio, ao mesmo tempo ter uma variedade e usar a IA para criar cardápios diferentes, né, e entender melhor. E jornalistas, porque está afetando muito o campo da comunicação. Sim. Pode ser uma bela de um apoio. Isso. E pode ser também um grande problema. Um grande problema. Ela causa. Ela é um fator de desenvolvimento e produtividade muito forte, mas ela tem muitos impactos éticos e ela pode ser um fator de aumento da desigualdade se não for olhada com um olhar cauteloso para países como o nosso, que já tem um histórico de abismo social muito grande. Ela pode reduzir o fosso. Uma vez me perguntaram isso. Acho que ela pode reduzir o fosso. Tem até uma pesquisa da Nature que traz isso. Índia, Estados Unidos, África do Sul, os alunos usando IA generativa, falando, foi bom para mim. Sabe por quê? Porque eu não falava inglês. Então, eu consegui aprender mais, eu consegui chegar nos alunos, veja, equidade. Chegar naqueles alunos que falavam melhor e aprender junto com eles e não ficar para trás na universidade. Os indianos falaram isso. Os brasileiros também levantaram aspectos positivos. Então você vê, ela pode reduzir fosso, mas se você não equalizar isso, ela vai criar uma distância ainda maior entre quem tem acesso e quem não tem. Eu preciso fazer com que todos tenham acesso e saibam utilizar a inteligência artificial para conseguir essa Tem um conceito que eu gosto muito, que é acesso qualitativo. Está sendo muito usado hoje. Não sei se é bem esse termo, o acesso de qualidade. Agora eu me lembro exatamente que não é só você ter o acesso. Você tem que ter o acesso, tem que ter estrutura para acessar, sobretudo nas áreas mais distantes, né? Se você pegar a Amazônia, o semiárido, e locais mesmo no Sudeste que são muito isolados e nas grandes cidades, né? As periferias. Então, o acesso qualitativo ele envolve o acesso à estrutura, mas envolve a educação junto. Porque só o acesso não resolve. Isso foi uma lição lá de trás. Distribui esse computador e o gap digital não fechava. Porque não adiantava, se você não tinha educação para aquilo. Se você não ensina as pessoas a utilizarem, elas não vão saber nem como utilizar, né? Acaba virando um nada, né? E como você vê hoje a questão das escolas, pensando no avanço da tecnologia, inclusive no avanço da inteligência artificial?
Existe uma discussão de como vamos preparar os nossos jovens, as nossas crianças para essa nova realidade? Para uma mudança de mentalidade, uma nova forma de encarar o trabalho, um novo mercado de trabalho, né? Você percebe que existe essa discussão? Sim, sim. Para você ter uma ideia, tem um termo que a gente não usa muito, mas é legal saber, chama Tecnologia de Propósito Geral, TPG. Tem acadêmicos, não querendo ser acadêmico, mas que colocam algumas tecnologias nessa linha, não todas. Então, a máquina a vapor, o microprocessador, a internet, a democratização do computador desktop, né, de casa, doméstico, né? A IA está nessa linha. Então, o que isso quer dizer? Que ela não vai causar um impacto pontualzinho, cercadinho. Ela tem um impacto estruturante na sociedade. Então, não tem área que não... É como a industrialização foi. A industrialização impactou tudo. O meio ambiente, se parar para pensar, a gente começou a produzir mais fumaça, mais dióxido de carbono. Impactou a produtividade, porque as coisas ganharam escala. A economia, a formação dos trabalhadores, né? E a IA está fazendo a mesma coisa. Né? Então, o que acontece é o seguinte, se a gente não começar a olhar para modelos de educação, não que se instrumentalizem com a IA, mas que saibam que a IA existe e que ela... É justamente isso tudo que a gente falou aqui, e isso passa a ser uma rotina pedagógica do estudante, digamos assim, a gente vai ficar para trás também. Não só o Brasil, ou aquela escola, aquela região. Né? Então, o estado do Piauí foi o primeiro estado brasileiro que colocou uma grade de IA na rede pública. Acabou de ganhar um prêmio em Oman, eu acho. Um prêmio de um rei árabe, que é junto com a Unesco, dá sempre um prêmio para um país. Então, é um currículo já avançado. Né? A gente já tem currículo do MIT, tem um currículo aberto de alfabetização, chama-se letramento algorítmico, né? Que é entender para a IA, como é que você lida para ela e sobre ela. Né? Então, esses currículos estão começando a entrar no mundo. Mas, segundo o último levantamento da Unesco, acho que são 11 países no mundo só, o mundo tem quase 300, que tem algum tipo de um currículo que acompanhe isso. Né? O que eu acho que é ficar anacrônico, que é o que você me pergunta, é você ficar olhando, você achar que você entrou na escola do muro e você está num mundo que quando você sai é outro. Isso é um sinal de anacronismo para mim. Eu acho que a escola não tem que ser Disneyland, a Disney World. Eu adoro a Disney World, mas a escola não é Disney World. A Disney você entra num mundo mágico, fantasioso, você se diverte, etc. A escola tem que te preparar para o que está fora do muro. Porque aquele mundo encantado não pode existir. Então, obviamente, isso é crescente, conforme a criança vai crescendo. Quando ela é criancinha, quando ela é primeira infância, educação infantil, ela tem que brincar. Ela tem que ter esse mundo bonito. Mas a partir do momento que você passa a alfabetização, então você precisa começar a lidar com as questões, cuidar do seu dinheirinho, da sua mesada, saber o que está influenciando o meio ambiente, a questão climática, saber identificar que notícia que eu vou ler. São coisas do nosso dia a dia. Né? Então, a realidade com o IA, ela impõe uma série de impactos aí, éticos inclusive. E a escola precisa responder e dar condição para os alunos falarem. Os impactos éticos que você fala é você fazer o seu trabalho com a IA, ou você fazer uma cópia, nesse sentido? Também. Mas veja, a IA tem uma série de questões, né? Os impactos éticos vão embora. Mas a IA ela pode ser... o algoritmo tem enviesamento, né? Então, o algoritmo pode ser discriminatório. Né? O algoritmo... a IA é um modelo estatístico de probabilidade. Ela não tem nenhum compromisso com a verdade, nesse sentido absurdo, e nem tanto com a precisão. A gente sabe que probabilidade é um range, né? Não é aquele... Então, a IA trabalha com isso. Tanto que dependendo da forma como você pergunta para o ChatGPT, ele vai te guiando para um lado, Exatamente. né? Pode alucinar, que é uma questão técnica. Então, tem uma série de questões. Tem uma questão, só para te dar um exemplo bem aleatório, tive na Indonésia, que são 190 línguas, eu acho, oficiais. O indonésio é o primeiro, a primeira língua. A segunda é... Enfim, tem uma segunda língua que eles usam muito que está desaparecendo, porque os sistemas todos estão em inglês. E pensamento, construção de pensamento é linguagem. Então, quando você começa a construir pensamento em inglês, você vai afogando
as línguas que têm pensamentos diferentes. Então, por exemplo, um oriental que olha um ideograma, ele vai, sei lá, encarar o que é paz, ele vê um ideograma do sol, uma árvore e uma sombra. Isso é paz para ele. Como é que ele traduz isso para um sistema de A em inglês? Então, você a IA pensa em inglês. Pensa em inglês. Basicamente, uma estrutura de pensamento é a língua predominante. Então, tem essa questão de matar os regionalismos, quer dizer... Então, tem um monte de impacto ético. Então, é muito importante que, por exemplo, um jovem negro de periferia se veja nos resultados de uma IA generativa. Né? Tem aquela história clássica. A menina americana foi pedir a Moana, para a IA criar uma imagem com a Moana, ela trouxe uma Moana finlandesa para ela. Porque a base de dados que estava sendo alimentada era uma base de dados que não tinha um retrato de uma Moana, personagem de uma ilha no Oceano Índico ou Pacífico Sul. Não sei exatamente por lá, né? Sim. Então trouxe um estereótipo. Então ela tem a capacidade de multiplicar os estereótipos também. Então isso são impactos éticos. E o uso ético é isso que você fala. Quer dizer, até quando eu posso usar? Como? Tenho que avisar? Tenho que avisar. Indicar que eu estou usando. Agora, a gente não pode também pegar toda a responsabilidade ética para o usuário, né? A ética é uma questão que tem que ser... Então, é uma corresponsabilidade que envolve governo, envolve empresa, envolve empresário, empreendedor. Que é um pouco a mesma discussão que a gente tem com as redes sociais, por exemplo, né? Então, qual que é a responsabilidade da empresa sobre aquele conteúdo que está sendo transmitido ali através da plataforma, né? Exatamente. Tem todas essas discussões também. E aí, a gente volta naquele ponto de que a escola precisa educar os jovens e as crianças para o uso da inteligência artificial, o uso ético, que ela entenda a inteligência, que ela saiba o que é aquela ferramenta. Né? Não necessariamente vou ser um técnico de inteligência artificial, mas eu vou entender o que está acontecendo ali para incluir na minha vida e saber lidar quando ela chega até mim, né? E você falou uma coisa interessante, que é a escola não pode ser um mundo à parte. E eu sinto, especialmente aqui no Brasil, que a nossa escola ela é um mundo à parte. Inclusive as universidades. Sim. Eu acho que hoje ainda é um pouco menos. Dependendo do curso e da universidade que você faz, talvez esteja mais ligado ao mercado. Tem universidades que incluem o empreendedorismo, que isso está mais no dia a dia e tal. Mas ainda assim são... projetos específicos e pontuais de universidades, né? A gente está muito à parte da realidade. Sim. Né? Do que é o mercado, do que o mercado precisa. Como conseguir fazer essa evolução da educação para que a gente esteja ali no mesmo tempo? Juliana, assim, tem problemas na educação que são locais e outros globais, tá? Esse é um pouco global. Tá? Então, as pessoas falam da educação na Finlândia, tem uma relação, já fui para lá várias vezes, conheço, é muito evoluído, mas tem uma outra sociedade, quer dizer, um outro contexto, e também tem lá todos os seus problemas, entendeu? Quer dizer, não é o mundo ideal. Então, você tem questões, essa disparidade, educação básica, tá? Não estou falando de universidade, educação básica e vida real, ela é meio universal. Que eu poderia te dizer que muita gente no mundo sente isso. Em mais intensidade ou em menos. Aqui no Brasil, em mais, como você mesmo diz, na América Latina, de forma geral. E a universidade, essa crise da universidade é recentíssima. Tá? Eu acho que você traz aqui a necessidade do ensino superior se renovar é uma coisa de 5 anos para cá. Ele estava bem acomodadinho, né? É uma crise meio nova que a gente tem. É uma crise do modelo de negócio, É uma crise do modelo de negócio, veio junto. Né? Acho que as crises vêm junto. O que eu digo, o que eu acredito, e olhando outros modelos, pelo tamanho do Brasil, tá? Pelo país que a gente é. Então a gente não está falando de Portugal ou da Espanha. A gente está falando de um país do tamanho... Acho que a complexidade do México, tá? Em termos de sistemas básicos de educação. Eu acho que mais África do Sul, de alguma maneira, e México. Eu acho que a diversidade de modelos é a solução. Então, o que eu digo com isso? Eu acho, vamos pegar o ensino superior. A universidade, tal qual, stricto sensu, que nasceu com esse nome, porque ela vem de universal. Ela tinha 5 áreas lá: engenharia, direito, literatura e ciências humanas e medicina. Você ia fazer uma formação universal e pesquisar naquilo. Isso precisa existir. Isso é anacrônico? Para o negócio é.
Então, muitas vezes o cara fica lá, na verdade o ciclo de estudo a gente considera 10 anos, porque, né, ele faz 4 de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado. Esse ciclo de 10 anos, para muitas carreiras, pode soar anacrônico, mas para o desenvolvimento da ciência, esse perfil de universidade precisa existir. Mas a gente precisa de uma universidade lean, enxuta, ágil, tal qual a velocidade do mercado hoje, para formar pessoas que querem empreender, querem entrar no hard da coisa. Isso precisa ter também. Por outro lado, eu acho que assim, uma faculdade como o Largo São Francisco, de Direito, que trabalha as bases do direito universal e constitucional, que trabalham na base do direito humano, é uma faculdade fundamental no mundo hoje. Eu acho que a FGV Law também. A FGV Direito é um outro perfil de universidade. Mas é para um outro perfil de aluno. Então, isso estou falando para a universidade. Para a educação básica, embora a gente saiba que é uma dificuldade ter 200 mil escolas públicas, né, e cuidar disso, mas eu acho que a diversidade faz diferença também. Em que sentido? As escolas, agora com um plano de educação mais robusto, que a gente acabou de aprovar, elas estarem mais enraizadas nos seus territórios. Então, eu achei o máximo quando eu fui lá para o meio da Amazônia e vi escolas que falavam da sustentabilidade da floresta de pé, usando o recurso local para os ribeirinhos, para a população indígena e para quem morava em pequenas cidades lá no meio. Eles precisam ter isso lá. Né? Agora, eu gosto de ter uma escola, igual tem aqui do lado da Globo, aqui em São Paulo, técnica, que é muito importante a valorização do ensino técnico também, que forme profissionais back-office de audiovisual, que é o que tem, que a escola técnica do lado da Globo é isso. Né? Então, até essa mistura de ensino técnico e irregular é muito bem-vinda. Né? Países com vocação mais técnica, como a Alemanha, o ensino técnico é o dobro daqui em termos de porcentagem de aluno empregado. Então, acho que essa diversidade ajuda a acolher uma população que é muito diversa e com muitas vocações. Agora, existe uma questão de qualidade, de currículo, de formação de professores, que é central no Brasil, e de dotação financeira e estrutural. Então, você tem escolas que até hoje não tem, não tem saneamento básico. Né? Agora, você tem escolas que têm tudo. Então, equidade, no fundo, é a palavra. Equidade não significa... É o oposto, não é o oposto de diversidade. Na verdade, o ideal é você ter um universo diverso e equânime. Ele é diverso nas suas características, mas todos partem do mesmo ponto para a gente poder falar de meritocracia de fato. Né? Todos partindo no mesmo ponto. Então, para isso é preciso diversidade, por um lado, de opções. Né? Então, por que eu gosto do mercado privado também de educação? Eu acho interessante o mercado, porque ele oferece isso. A gente fala no mercado privado que não existe aluno errado, existe aluno para a escola certa, aluno certo para a escola certa. E no fundo é isso. Os pais têm um pouco da expectativa do pai, mas hoje em dia até o aluno tem mais voz. Ele sabe um pouco qual o perfil dele. Para onde eu vou colocar meu filho, né? E uma escola mais rígida, menos rígida, exatamente. que método que eu vou escolher, né? Vai ser Exatamente. Montessori, vai ser Waldorf, vai ser o tradicional. A gente tem na rede pública algumas escolas Waldorf. A gente algumas, quer dizer, você vê, eu acho que falta, a gente tem... E aí é tão complexo, né? Porque daí também eu preciso que seja perto no bairro onde eu moro. Não dá para eu morar na zona sul de São Paulo, meu filho estudar na zona norte, não dá para... Né? Essa é uma questão de urbanoides como eu e talvez você. Também tem isso. Que vivem em cidade grande. Né? Se você for pegar uma pesquisa de escolha de escola, em primeiro lugar é localidade. Então, você está certíssimo. Mas não é uma realidade do Brasil todo. Também é verdade. Mas a lógica da escola pública também é essa, porque a secretaria... Ela faz esse cruzamento. Exato. Né? Isso é óbvio que tem que ter. Mas eu acho que essa diversidade, num país desse tamanho... Essa diversidade, por exemplo, na Europa, você não tem nas redes públicas. Tá? Também talvez não seja necessária, porque não tem a mesma diversidade que a gente tem aqui, né? Não tem a mesma diversidade e as populações são menores. São muito menores, então é uma rede muito mais enxuta, que vai atender uma população bem menos diversa. O país tem uma matriz de desenvolvimento já um pouco mais clara, alguns pontos mais... E aí é na faculdade mesmo que você vai, no fundo, tomar uma diretriz maior para a tua vida, entendeu?
Mas aqui no Brasil passa por essas questões todas. Então, uma boa política pública tem formação de professor, tem dinheiro, tem recurso e tem qualidade de currículo, qualidade de conhecimento lá. Isso tudo pode fazer uma escola conectada com o tempo. E pensando nessa questão do currículo, por exemplo, e aí acho que tem a ver também com formação do professor, e voltando a colocar a inteligência artificial na discussão, tem escolas nos Estados Unidos que já colocam a inteligência artificial como um meio do aprendizado. Isso. Então, a criança, o jovem, adolescente, tem aula de coisas mais técnicas, de língua, de matemática, de história, geografia ou sei lá o quê, com a inteligência artificial. Então, eu entro ali no meu sistema, vou fazendo meus exercícios, conversando, ou enfim, com a inteligência artificial, e ele vai me guiando ali por meu conhecimento. E depois eu vou ter a parte social, fazer projetos em grupo, e aí interagir com outras estudantes da sala, da escola. Não sei se isso vai ser uma realidade no futuro ou não. Isso é uma escola que ainda está sendo testada, e entender até que ponto isso vai realmente fazer sentido ou não, a gente não sabe, né? Sabe, mas pressupondo que isso pode ser uma nova realidade de escola, a gente tem que ter um outro tipo de currículo e um outro tipo de professor preparado. Sim. Porque não necessariamente eu vou precisar do professor de matemática, ou professor de história, ou professor de português, inglês, ou sei lá o quê. A gente precisa repensar a formação do professor para esse novo mundo. Sim, sim. Eu não conhecia, eu comentei, eu vi, mas não me aprofundei nessa escola. Né? Eu achei um pouco over tudo. Né? Acho que é fora da realidade aquilo. O que acontece hoje já existe, vamos dizer, eu falo o que já existe, plataformas de ensino adaptativo, que é um pouco aquilo que você falou, uma plataforma que identifica as aptidões dos alunos de acordo da maneira com que eles aprendem melhor e direcionam. Aprendo melhor assistindo o vídeo. Ela vai direcionando, né? Vai avaliando e vai gerando dados e se alimentando aqueles dados. Isso existe. Não acho que são tão boas. Algumas são ótimas, sei lá, 10% são ótimas, 90% não, hoje. O que vai mexer com essa escola é currículo e formação de professor, é o que você falou, né? Currículo, eu acho que a gente tem no Brasil, sempre teve muitos bons documentos. Né? Então, se você pegar nos anos 90, tinha os parâmetros curriculares nacionais, que eram ótimos, moderníssimos. Né? E a BNCC traz muito avanço, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que hoje rege os currículos, mas que tem uma dificuldade ainda de implementação. Por quê? Ela propõe muito mais... Aí é menos a questão do professor ser um generalista ou não. Eu acho que essa é uma questão das profissões como um todo, né? Mas assim, o professor ele vai continuar estudando as disciplinas, pode virar mestre, doutor e tal, mas ele precisa trabalhar integradamente. Ele precisa trabalhar de maneira transdisciplinar e interdisciplinar. Então, trabalhar por projetos, para mim, que é o que é a vida, um grande projeto, é para mim o melhor caminho. Isso não existe na formação do professor. Na verdade, assim, até a 4ª série, ele é formado na Faculdade de Pedagogia, que é uma faculdade que é muito engessada ainda a maioria das grades. Tem algumas que não. Tem disrupção pelo Brasil, como eu falei, é muito diverso o Brasil, né? Uma floresta amazônica de experiência. Mas, de forma geral, é uma formação muito voltada para a pesquisa de mestres do passado e tal. Ele não tem nem parte prática muito. Tá? Que é uma coisa, isso é uma coisa que agora a nova BNC de formação coloca, que você tem que dividir pelo menos um terço. Ou um pouco. Eu achei que tinha mais prático, inclusive com necessidade de fazer estágio, coisas do tipo. Então isso começa agora. Eu fico tão surpresa real. Porque, então, a maior parte dos cursos de formação de professor hoje são online. Então não tem nem como exigir isso. É a grande crítica hoje, quer dizer, há uma dualidade. Agora, por outro lado, tem uma Univesp, que é do Estado, que eu acho muito boa de formação. E é por TV, online, mas também com momentos presenciais, você entende? Então, é mista, né? O que acontece é que você precisa melhorar essa formação, né? E ter um currículo flexível que permita esse tipo de coisa. Você trabalhar por projeto, ter projeto de vida, uma disciplina que entrou no currículo do médio. Agora, das escolas públicas, que é uma grande... É interessante, é difícil de implementar, mas é interessante, onde o aluno vai escolher algumas áreas lá que ele sabe que ele vai construir a vida em cima daquilo. Inclusive, empreendedorismo é uma
das. Quer dizer, quero criar um negócio com impacto local. Como é que eu junto meu professor de biologia com o de matemática e posso desenvolver um negócio de impacto local ainda na minha escola? Já posso apresentar para uma faculdade, de repente, que acontece nos Estados Unidos, né? O cara está lá na senior high e já está na universidade, tô gostando disso, e já faz a ponte. O ideal do mundo é esse. Então, para isso modernizar o currículo. Agora, o que eu quero dizer é que não faltam documentos para isso. Não faltam referências. A dificuldade é pegar essa coisa que está ali no papel e colocar na prática. Exatamente. E não faltam pessoas inteligentes trabalhando nisso. Isso que me dá, assim, às vezes, é muita gente boa, sabe? Que escreveu, que tá lá, tá trabalhando dentro dos... Então, eu acho que tem uma questão aí também de uma vocação um pouco conservadora desse campo. Você como é que se diz? Você... expulso aí de algumas redes falando isso. Mas eu acho que existe uma vocação tradicionalista assim, no campo da educação, um pouco, que às vezes empaca alguns desenvolvimentos, né? Que aqui não é uma justificativa, você precisa enfiar IA em tudo. Sim. Mas você precisa entender que ela é uma realidade, é um dado de realidade, é um dado do nosso site, mesmo. E como é que você faz a escola respirar com isso, né? E para isso precisa mexer lá. Nem neurociência, que é, vamos dizer, um desenvolvimento recente, muito avançado, mas recente, né? Isso não chegou na formação do professor. Quer dizer, neurociência, para mim, tinha que estar na alma da formação do professor, né? Completamente. E não está. Está super distante. E isso é uma questão interessante. Eu até, antes de vir para cá, eu estava numa reunião e a gente estava discutindo muito essa questão da inteligência artificial, inclusive. E aí a gente falando de como a gente vai ter que lidar com a inteligência artificial, como a gente vai ter que rever a questão, como a gente enxerga de fato o trabalho. Você pegar uma empresa e falar que vai implementar ali inteligência artificial, vai ser uma empresa AI first. Não é você chegar e implementar a tecnologia, implementar a parte técnica. Você tem toda uma mudança de mentalidade que você tem que trazer para a sua equipe. Claro. Então é uma coisa muito complexa. Eu imagino que a gente vai precisar ter profissionais preparados nesse sentido, com uma mudança de mentalidade. Sim. Então, a gente aqui foi educado a trabalhar como máquina. Isso. Né? Então, a gente estudou para um mundo pós-revolução industrial. Pós-industrial, exato. Trabalhando de determinada maneira, tantas horas, tudo certinho, tudo no quadradinho. E a gente trabalha como máquina, produzindo coisas ali, tudo. A gente já está num mundo em que as coisas hoje já não estão mais sendo dessa forma. Inclusive, tem empresas que não contratam por formação específica, por cargo ou por habilidades específicas. Contrata muito mais pelas soft skills. Pelas soft skills, claro. Que é algo que as escolas precisam desenvolver. Ainda existe muita escola aí, pensando na educação básica, ensino médio e tal, que é mais conteudista. Sim. Focada no vestibular. Sim. Eu perguntei para o ChatGPT esses dias as melhores escolas de São Paulo. A primeira resposta dele foram as escolas que foram bem no Enem. Meu filho tem 2 anos. Eu não sei se daqui 15 anos a gente vai estar falando de Enem ainda, ou de vestibular, ou de faculdade. Exato. Enfim, então a escola precisa se adaptar nisso e eu entendo que os professores eles vão precisar ter muita habilidade nessa questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, essa questão das soft skills. E, ao mesmo tempo, eu até falei esses dias, minha sogra é professora infantil, foi professora infantil, e eu falei para ela, falei, muito engraçado como eu tive poucas professoras que sabiam olhar esse além. Então, acabava falando coisas... Eu tenho coisas que professoras me falaram, que eu lembro até hoje, que gente, como essa professora teve coragem de falar determinada coisa. Para uma criança, um adolescente, pré-adolescente, enfim. Tem essa questão humana que a gente também precisa trazer para o professor trabalhar em sala, por exemplo, né? Muito. Assim, primeiro tem uma questão, assim, o professor é sobrecarregado de trabalho, né? Isso é histórico, assim, e ele tem uma sobrecarga de trabalho e é um relacionamento com gente... Muito intenso, né? Muito intenso, você vê, a gente tá aqui, já é intenso você ficar 1 hora conversando, você imagina se ele dá com classes de 40, 5 aulas, 6 aulas, 7 aulas no dia, não é mole, né? Então, a formação, tem muitos casos de
burnout, de estresse, né? De afastamento por doenças, né? Por saúde mental. Né? E isso é uma realidade do professor, ele é um operário daquela. Né? Então o professor tem que ser acolhido nesse sentido humano também. Precisa mudar esse esquema, né? Mudar do trabalho exato. do professor. Né? É muito essa mecânico. Atrás, nos bastidores, ele é muito mecânico, ele é muito humano na frente, mas atrás ele tem tarefas muito. Essas coisas automatizadas são as primeiras coisas que a IA tem que dar conta. Você entende? Quer dizer, correção. Que na avaliação, hoje é a área de toda a cadeia da educação onde a IA está mais implementada. A criação e avaliação e correção de avaliações, de indicadores, quer dizer, o CDE, todos esses caras já usam IA para tudo. Né? A sala de aula, o chão da sala de aula, acho que é o lugar menos. Porque a gestão também já usa para uma série de coisas, mas o chão da sala de aula é o que menos utiliza. Né? A soft skills é um desafio porque é o seguinte, você não dá aula de soft skills. Você vive soft skills, você desenvolve. E o modelo que a gente tem é de aula hoje. Então, né? Então, soft skills você vai desenvolver quando você vai criar um projeto. Quando você vai... os alunos privilegiados que podem viajar com a escola para passar um dia ou um fim de semana num acampamento, né? Ou numa cidade histórica de Minas Gerais, vivenciando a história do Brasil. Isso é desenvolvimento de soft skills, é trabalhar em conjunto, quando uma escola dá a oportunidade de você fazer projeto, que eu acabei de falar. É você saber dosar o digital e o físico de uma maneira ética na elaboração de um projeto. Né? Você saber utilizar uma IA generativa de uma maneira ética para criar soluções para o seu projeto. Quer dizer, essas são as soft skills. Então, quando você tem um modelo de oratória, de lecture, né? de aula, como eu posso dizer? Expositiva. Expositiva seria, né? De aula expositiva. É difícil desenvolver. Assim não tem. Não tem. Como é que você vai pegar 40 alunos e olhar um por um e ver... É impossível, exato, né? Você precisa 5 salas de 40 alunos, 200. E no fim passa por transformar todo um modelo de negócio também, né, Alexandre? Também. Porque hoje em dia o modelo de negócio de escola é aluno dentro de sala de aula e material didático. Porque material didático não tem imposto, você produz. Por isso que geralmente os grupos compram o ecossistema inteiro, né? Compram a produtora de material didático, compram a escola, compram a distribuidora. E aí tem um ecossistema inteiro na mão e aí que gira. E aí é custo por cabeça, é industrial. Sim, é industrial. É industrial ainda, né? Um novo modelo, eu acho que vem essas startups, essas edtechs, né? As edtechs são um caminho, assim, elas estão buscando esse modelo, mas também assim, passa o rolo compressor, sobra 3%, né, todo ano. Isso é a realidade do empreendedorismo no Brasil, né? Então, essas que estão despontando, né? Então, eu vejo, por exemplo, a primeira plataforma adaptativa do mundo é a Newton, dos Estados Unidos, né? Então, ela é um exemplo de... Acho que aquilo é uma disrupção, que ainda vai melhorar, mas aquilo é uma disrupção, de fato, né? O que o Salman Khan fez com as aulas, videoaulas, né? Que ele explodiu exponencialmente as videoaulas pelo YouTube, quer dizer, usou o YouTube para isso. Aquilo é um modelo de disrupção de educação muito grande. Né? O uso de realidade aumentada para visualização de problemas complexos. A matemática é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. Né? A gente é ruim de matemática. Muito porque ela é tratada de uma forma muito abstrata. Quando você começa a visualizar, você compreende melhor a linguagem. A matemática é uma linguagem. Se você tem um matemático, ele começa a olhar o ângulo aqui. Ele começa a ler o mundo pela matemática. É muito maluco isso. E quem não tem aptidão, ou quem acha que não tem aptidão, ou que não gosta, não vai nunca ver isso. Então, veja, a realidade aumentada, a tecnologia pode ajudar você a ver coisas que você não via, né? O desenvolvimento, o coding foi lá atrás, né? Ainda é uma grande ferramenta para quem gosta de linguagem, matemática e desenvolver soluções. Agora o coding caminha junto com a IA, que são dois modelos diferentes, mas estão lá, né? Então, é um pouco por aí que a coisa vai se construindo. E como você vê o futuro, né? A gente falou aqui de modelo de negócio. É. Que a gente tem um modelo de negócio que pensa no custo por cabeça. É isso.
Você acredita que esse modelo de negócio também vai se transformar por conta desse avanço da tecnologia? Vai. Eu acho que o impacto da IA no sistema, na educação, vai ser sistêmico. Mas leva tempo. Mas vai ser sistêmico, né? Ou seja, você não vai poder mais avaliar as coisas que você avalia hoje. Então, vamos pensar... Eu não gosto dessas metáforas muito simples, mas essa eu gosto. Essa simples que eu vou falar agora, que é a calculadora científica, né? O surgimento da calculadora científica. Veja, imagina antes da calculadora científica. Existia engenharia, né? O engenheiro já existia. Ele fazia aquele desenvolvimento todo da equação na mão, né? Para chegar naquele resultado. A calculadora científica, se você tem a fórmula, ela faz o desenvolvimento, né? Mas com certeza houve um impacto na própria formação do engenheiro e na avaliação do que ele é medido numa faculdade de engenharia. Eu duvido que ele precisa abrir uma conta de uma científica para ser aprovado numa... Né? Ele tem que pensar muito mais em que conta ou qual é a estrutura da equação para acertar o resultado. A máquina faz para ele, né? Na IA eu gosto dessa analogia com os prompts, né? Porque você precisa saber o que você quer e estruturar da maneira correta o que você... Senão você não tem seu resultado, não adianta. Enquanto não tiver chip na tua cabeça, você vai ter que se expressar no seu prompt. Você vai ter que saber o que você está pedindo, você vai ter que fazer uma triangulação de checagem depois que sair o resultado, porque a IA é um modelo estatístico, ela não vai te dar o resultado exato. Então, você não vai mais poder cobrar coisas que você sabe que, de certa maneira, nesse processo todo, se automatizou. Se automatizou, não é? Então, assim, o que... ou virou commodity mesmo, enquanto desenvolvimento para as pessoas. Né? Virou, todo mundo tem, sabe fazer. Por que você vai avaliar isso na escola? Né? E essa já é uma questão que vem antes da IA, mas com a IA intensifica, acho que ela acelera. E você acha justamente isso? Você acha que a inteligência artificial vai acelerar essas transformações? A gente falou aqui no começo de que a escola ainda é muito engessado, e isso vem de décadas, não é de agora. E ela demora um pouco para chegar ao mercado. Você acha que a IA vai impulsionar isso, impulsionar esse desenvolvimento? Vai. Não da maneira... Não é uma curva... Não no mesmo que vai num mercado, por exemplo. Não, sabe por quê? A IA generativa, se você olhar a curva do hype da IA generativa, aquela curva daquela consultoria americana que sempre faz as curvas de hype, a gente está vivendo uma decadênciazinha. Né? Você vê o desapontamento que foi a última versão do ChatGPT. As pessoas ficaram super frustradas. Então, a IA tem agora gargalos de desenvolvimento muito evidentes. Né? Primeira coisa é que assim, o modelo de IA generativa básico, ele já virou um pouco commodity. Então, né, o básico, como o modelo de deep learning básico, ele virou commodity. Tem modelos abertos que você copia qualquer... Então, isso já não é mais um diferencial. 2, os dados para treinamento estão cada vez mais fracos, porque a gente está criando muito material sintético e sintético em cima de sintético. Então, a integridade da informação vai se perdendo. Você vai treinar a IA com um dado que passou por 5 processos em cima dado de IA. Que ela mesma está criando, né? Enfim. Aí você treina... Então, você tem um resultado na acurácia da resposta. Então, assim, no fundo, você enfraqueceu o sistema inteiro. Então, você tem os dados ficaram caríssimos. Para o empreendedor, isso é um grande gargalo. Quem compra dado de qualidade é quem tem muito dinheiro. Então, assim, é a Microsoft, né? É a OpenAI que vai comprar dado de qualidade para treinamento. Isso é fundamental para o modelo. E tem todo o desafio estrutural, que a gente está vendo com os data centers hoje em dia, que é um desafio ambiental e estrutural. E tem também, na mesma curva, a computação quântica, que eu acho que é um desenvolvimento que também... Ela também está passando por um momento que ela está crescendo pouco por limitações tecnológicas. Ela não está dando uma estilingada. Isso também segura um pouco. Né? Então, se você olhar essa curva de hype, a gente tá a gente vai descer. A gente está descendo já. De 3 anos para cá, eu fiz uma comparação. Há 3 anos atrás estava no pico. 2 anos atrás no pico. No ápice da IA generativa. Falando da generativa. Agora a gente já está descendo. Mas a gente vai descer mais.
A gente vai chegar num ponto que não vai se surpreender tanto com as novidades. Depois a gente vai equilibrar, subir um pouco, chegar no platô, que eles chamam de platô de produtividade, que é onde todas as tecnologias chegam, onde você acha um equilíbrio. Então o hype é uma curva assim. Né? Então, eu quero dizer que esse desenvolvimento que você me pergunta, não vai ser uma ascendente constante. Tem altos e baixos. Né? E aí tem aquele empreendedor que tem fígado de aço, que tem coração que tem que passar pelos altos e baixos para fazer o negócio virar, e de fato existirão. Esse que é o problema. A gente não tem uma curva previsível, porque tem muitos gargalos de desenvolvimento. E a gente ainda também não tem certeza de onde chegaremos, né? Certeza assim, de nada. Certeza de nada. É um momento meio angustiante até, angustiante, né? É muito angustiante. E voltando assim para a sua formação, a questão da mídia e da educação, o que a faculdade de jornalismo, essa experiência como jornalista, trouxe para você na questão da educação? Olha, eu acho que na minha época, eu fiz a Casper Libero em São Paulo, que é uma faculdade conhecida, né? Na graduação, fiz um pouco de publicidade também na FAAP, quer dizer, mesclei lá. Me deu rede, me deu gente, eu conheci gente interessante fazendo coisas que eu gostava, foi isso que me deu. Porque eu já escrevia muito, já gostava de escrever, a coisa da comunicação estava um pouco comigo, né? Eu acho que as construções pós-faculdade, e não necessariamente a academia, os trabalhos mesmo, esses anos que eu morei fora, voltei, todo o convívio com o Gilberto e os amigos nossos em comuns, depois acompanhando esses núcleos. Com o trabalho da Unesco, já passei de 60 países aí. Então, quer dizer, essas viagens, você conhece o que está acontecendo nos Camarões, sabe? Na Indonésia, na Tailândia, quer dizer... Aí você começa a criar um repertório e começa a ver as coisas de uma outra maneira. Eu acho que a jornada é mais que a faculdade. Né? Então, para mim, a jornada importou muito. Em termos de comunicação, o que ficou muito claro para mim é que, e o Paulo Freire já falava isso, que a educação e a comunicação são campos muito convergentes. Então, todo jornalista é um educador. Você é um educador. Claramente, aliás. Mas William Bonner é um educador. Vai para pegar alguém que não é tão claro assim. Mas ele é. Sim. Ele está traduzindo assuntos por uma fatia de audiência muito grande, né? E eu gosto sempre de comparar a importância dessa comunicação no empreendedor, inclusive, com um pouco do Drauzio Varela, né? Onde o médico consegue chegar em termos de mensagem? Acho que é o Drauzio. Ele podia traduz ser muito, né? Ele não é técnico, ele traduz, ele simplifica. Ele podia ser um médico de gabinete. Não, ele fala com todo mundo. Impressionante, né? Gosto de falar do Tass também, que é um cara com quem eu trabalhei, que é um engenheiro politécnico, mas que gostava de fazer o jornalzinho da faculdade, né? Fez uma outra curva, né? Então, eu acho que é um pouco aí. Eu acho que na educação eu vi um pouco essa convergência. Falei, olha, acho que eu dei mais aula que tudo na vida, né? No fundo, assim, dei muita aula para ensino médio, para faculdade, ainda continuo dando. Então, eu acho que no fundo eu vi que não diferenciava muito para mim ser um educador e um comunicador. Essa que é a grande verdade. Acho que eu não vejo muita diferença. E como que você gosta de se definir? Então, eu quero te perguntar o que você faz. Então, eu falo que eu trabalho eu falo que eu sou... Tem duas versões. Uma eu falo... Duas personas. Uma eu falo que eu trabalho no campo da educação e da comunicação, e ora nos dois juntos. Então, eu apresento o programa no canal Futura, mas também sou consultor da Unesco para esse tema. E tem uma outra versão que eu trabalho misturado mesmo. Educação e comunicação para mim é uma coisa só. Para quem eu acho que vai entender essa segunda, eu falo, para mim é uma coisa só. Quer dizer, no programa Idade Mídia que eu fiz por 4 anos no Futura, era eu dando uma aula, mas traduzindo. Né? E quando eu estou numa sala de aula, eu me sinto, de certa maneira, comunicando também. Né? E é muito legal isso, né? Essa junção das duas coisas, porque você também traz o aprendizado de uma forma mais leve, né? Mais leve. A gente tem muito hábito de pensar em, vou estudar. Exato. Parece que é maçante, parece que vai ser complicado. E no fim pode ser. Aqui, com certeza, tem muita gente aprendendo muita coisa do que a gente está falando de uma forma leve. Isso aqui é educativo. Tá. Mas daí, Juliana, tem uma coisa que eu queria falar sobre empreendedorismo que eu acho que eu deixei de te responder, mas acho que pode ser muito interessante. Eu sou pouco disciplinado para empreender.
Essa que é a verdade. Porque eu sou muito curioso e meio caótico. Então eu enjoo, eu mudo. Você entendeu? Entendi. Eu sou assim. Se eu tivesse a disciplina... O que é típico de um jornalista, inclusive. Pode ser. Mas assim, se eu tivesse a disciplina do empreendedorismo, ia ser... Agora eu vou dar uma dica que não é para mim, mas é para quem empreende, você que está aí, para você que empreende, que é o seguinte, eu acho que se tem um mercado na educação que está pouco explorado, que a IA faz parte e que eu acho que ainda é um oceano azul, é o lifelong learning. É a aprendizagem ao largo da vida. Que ainda é, apesar que a gente sabe que é uma coisa muito importante, a formação continuada, mas quando a gente fala em formação continuada, é uma visão diferente da Europa. A visão continuada aqui, a gente remete a uma formação estruturada. O sujeito vai para a faculdade fazer uma pós, fazer uma reciclagem de carreira. Enquanto na Europa o lifelong learning é cultural. É isso que a gente está fazendo aqui. Isso é parte do lifelong learning. Então, criar ecossistemas de formação que não envolvam aula e prédio e que também não seja EAD, porque isso daí já fazem, né? Porque EAD é a aula pela... Que interessante isso que você está falando, Alexandre, porque... E aí você falou, né, que é um terreno pouco explorado. Aí eu pensei, pouco explorado, mas tem tantos negócios surgindo nesse sentido, mas talvez caia sempre no IAD e nas aulas. E uma coisa que eu tenho refletido muito por gente que empreende, a gente aqui tá no podcast, mas o Gente que Empreende é muito mais que isso. Então, hoje a gente tem uma newsletter e a ideia é que a gente forme, de fato, um ecossistema para traduzir informações para o empreendedor. E uma coisa que eu sempre penso é, cara, eu precisava fazer um curso. Eu falo, cara, não é um curso. Eu falo, uma trilha de conhecimento, mas qual será o formato? Então, inclusive, eu tento pensar em formatos que caibam na rotina de quem empreende. Porque imagina que o cara está empreendendo 14 horas trabalhando, ele ainda vai sentar para ver alguma coisa? Ele não vai. Não vai. E ele precisa aprender. Né? Você traduziu. Eu acho que o lifelong learning é isso. Como é que você encaixa a aprendizagem na sua rotina? Né? De uma maneira que você não fique para trás. Então, uma trilha talvez seja mais próximo, mas uma trilha ainda é estruturada, porque uma trilha ela é curricular, né? Mas, por exemplo, quando às vezes, uma época eu malhava escutando podcast, coisa de nerd, né? Em vez de escutar música, eu escutava podcast. E aí, podcast de educação, às vezes, lá de fora, né? E assim, eu acho que isso é lifelong learning. Você está aprendendo na sua rotina e de uma forma leve, inclusive, né? Se você soma no seu ecossistema newsletter com o teu programa, você está criando um ecossistema de lifelong learning. Nesse caso, vertical. Você está falando de um tema, mas a gente tem uma necessidade de um lifelong learning básico. De soft skills, de habilidades para a cidadania, de habilidades digitais. Como é que isso vai se construir na rotina das pessoas? Né? O que é EAD, o que eu critiquei de EAD é o seguinte, os modelos de EAD, elas duplicam a aula expositiva. Necessariamente eu tenho que estar lá, sentado, vendo. Mesmo que seja assíncrona, duplica, porque você não tem espaço de troca. Né? Você não tem... Então, assim, EAD é um modelo, é um método. Né? É um modelo, na verdade, não é um método, é um modelo de ensino. Você tem presencial, EAD e híbrido, misto. Mas, assim, dentro desse modelo, acho que você consegue sofisticar mais e criar coisas que sejam edutainment, né? Aquele termo que eu acho que é legal. Educação e entretenimento junto. E tá aí uma oportunidade eu acho que aí tem de negócio, né? Inclusive. Muito campo. Imagina você pensar um museu virtual, mas que tem um objetivo um pouco maior de ser apenas uma visita virtual no museu. Quer dizer, como é que você... Acho que é um pouco esse o caminho. Como é que a cultura torna esse elemento de lifelong, né, de uma maneira um pouco mais explícita? É você criar mecanismos que isso chegue nas pessoas de uma maneira um pouco mais organizada. Sabe? Eu quero conhecer, eu quero aprender sobre ecologia na exposição Monet. Ecologia do Monet no MASP. Né? Posso ir lá pedir um guia? Posso. Posso pôr um audioguia, que é uma coisa fantástica? Posso. Mas como é que eu também posso digerir essa informação depois? Fazer a correlação com os quadros que eu vi? E me atualizar de que a versão da ecologia não é uma questão do ano passado. Ela está há séculos na cabeça dos artistas. Né? E por aí vai.
Muito bom, interessante. Acho que uma ótima dica, inclusive, de oportunidade de negócio. Porque eu ia até falar, a gente sabe da necessidade de educação para o empreendedorismo. Claro. Que é isso que você falou, e inclusive hoje aprender constantemente. Eu ia perguntar o papel do empreendedor para a educação. Você é um empreendedor da educação. Sim. Pouco disciplinado, mas... Qual que é a importância do empreendedorismo para a educação? Não, renovação, é oxigenar. Né? Eu acho que o que o empreendedorismo faz, que eu acho muito legal, e eu associo um pouco a economia criativa. Uhum. Né? Porque eu acho que na educação é necessariamente estar conectado. Aliás, talvez seja essa uma base do que eu falei anteriormente, né? Dessa aprendizagem com base na economia criativa. Eu acho que é revigorar mesmo. Né? É quebrar o que a gente falou, as tradições acadêmicas que não cabem mais. É você subverter coisas que vêm aí com o tempo e que já não dão mais tanto resultado. Né? Então, eu acho que o empreendedorismo e a economia criativa vêm subverter esses valores e trazer inovação. Eu acho que o que vem de inovação hoje vem dos empreendedores na área de educação. Então, é fundamental. E você também teve esse papel de subverter acho que com o sim, que você muito, faz. tive sim. E fui e comi muito pasto, assim, até... Até ser ouvido? Até ser ouvido, porque você fica falando para poucos, até a coisa ganhar tração, né? Eu tenho ainda uma mania de não querer repetir muito. Eu tenho um pavor de fazer coisas que as pessoas já fazem. Assim, eu tenho um pavor. Fazer uma coisa igual, eu prefiro não fazer, ou parecida. Mas só que às vezes eu vejo uma coisa muito antes dela acontecer. E aí eu fico pastando até ela acontecer. Isso não é uma qualidade. Porque o bom empreendedor, ele vê a hora que está subindo. Eu vejo muito antes. Então, às vezes, eu peno um pouco com isso. Sabe? Eu acho que você tem que ver a hora que está subindo. A hora que de repente, tá começando. o mercado vai estar preparado para te ouvir, as pessoas vão estar mais Então, abertas. Você bate tanta cabeça, a hora que começa a estourar, você está cansou. cansado. Esse timing do empreendedorismo eu acho fantástico. Porque não é nem se anteceder tanto. E também você não pode perder, né, a oportunidade. Então tem um timing certo lá. Você acha que faltou na sua formação aprender sobre empreendedorismo lá atrás, na sua universidade de jornalismo, por exemplo? Faltou. Não se falava muito nisso. Né? Eu acho que eu comecei a ouvir isso pela... eu tô lembrando alguma organização que agora eu não lembro, não governamental, que estava ligada à GV, que eu lembro que eu fiz uma parceria com o Aprendiz na época, aí eu comecei a... Porque daí o mercado começou a ter dinheiro para empreender, mesmo que o Brasil não tinha esse dinheiro solto para inovação, isso não existia, né? Acho que o mundo não existia aqui, muito menos, né? Era um quintal, né? Aqui do mundo, agora que a gente está... Então, assim, eu acho que não tive muito também exposição a isso. Eu acho que eu peguei mais isso convivendo com as pessoas que empreendem muito, eu convivo com pessoas de muitas áreas diversas e viajando. Vendo que lá fora, na Ásia, é um outro mundo. Os Estados Unidos é um outro mundo. A Europa é outro mundo. E as pessoas já estão, às vezes, décadas na frente pensando coisas, né? Até nesse doutorado, às vezes eu preciso... O que eu falo uma coisa que eu penso que é uma super novidade. Meu diretor de tese falou, olha, isso aqui... Já existe em tal lugar. Não, aqui já é comum. Entendeu? Vai um pouquinho mais para frente, pode ir. Porque aqui já é comum. Eu sei que no Brasil... Não, aqui já é comum. Falar de lifelong learning, esse termo, na Europa, é mamão com açúcar. É assim, falar de educação infantil. Aqui tem dificuldade de colocar essa pauta. Tem dificuldade por essa pauta. Lá... E você acha que a gente tem dificuldade com essa pauta, inclusive porque a gente talvez tenha uma cultura diferente com a questão do aprendizado e da educação? Uma vez eu ouvi de um especialista, eu não lembro de qual universidade, dessas mais recentes, mais modernas, mas ele falava, eles tinham um modelo B2B, porque a gente não, como pessoa, não ia atrás do conhecimento. Então, o profissional espera que a empresa pague o curso para ele não vai atrás do próprio conhecimento. Você acha que essa questão do lifelong learning aqui talvez não seja tão difundido porque a gente tem uma resistência cultural? Eu acho. Acho que a gente não tem muito apreço pelo conhecimento. Acho que essa que é a grande verdade. Eu acho que a gente enxerga o conhecimento como um valor instrumental. Sabe? Assim, eu preciso conhecer para ficar rico. E conhecimento não é isso, né? Conhecimento você precisa para todos. Você vira mãe, você precisa de conhecimento. Você vai ter filho, você precisa... Minimamente, seu filho precisa ser orgulhado do que você está falando. Você precisa falar alguma coisa com sentido para ele, né? E por aí vai. Então, assim, o conhecimento é um elemento da vida. E que, óbvio,
estilinga a tua vida profissional, vai fazer você ganhar dinheiro. Mas a gente é muito condicionado. Eu acho vou aprender tal coisa para dar tal resultado. Né? Eu acho. E a gente não. E o Brasil, as oportunidades são recentes. A universalização do ensino, da alfabetização, que nem é universal ainda. Quer dizer, uma série de coisas são conquistas muito recentes. Então, isso não dá a noção de que a construção do conhecimento e a educação são base estruturante da sociedade. A gente sempre olhou a educação como um apêndice e não como uma base. E qualquer nação que se desenvolveu colocou como base. Essa que é a diferença. Então, é uma questão cultural complicada aqui. Quer dizer, o nerd é visto ainda com preconceito, o cara que gosta de estudar é visto com preconceito. É uma confusão ideológica agora com a questão do estudar das universidades e do gostar da esquerda ou gostar da direita, que é uma confusão que não tem pé nem cabeça, né? E que a gente fica numa discussão e às vezes acaba não discutindo o que realmente importa, né? Você vai numa universidade pública, você vê uma qualidade de aluno e de pesquisa que você fica encantado, né? A garra dos caras e eu achei que essa questão das cotas foi muito boa para a universidade pública brasileira, assim. Traz diversidade, né? Diversidade e para a qualidade de pensamento também, né? Então, acho que tem essas questões que você precisa lidar ainda no Brasil, é um pouco tacanha, mas melhoramos. Melhoramos. Eu tô falando, você me falou, pensei na minha época de graduação, era muito pequeno. Agora, eu tive um pai do mercado de arte, um tio, economista PhD por Yale, quer dizer, eu tive referências em casa que me orientaram bem, assim, né? Uma mãe professora de francês, que gostava das coisas internacionais e tal. Então, assim, isso, de certa maneira, me deu. Mas, mesmo assim, eu via que no Brasil, a minha ida para Londres foi um pouco por isso. Eu juntei um dinheiro e fui. Porque eu me sentia preso. Não tem espaço aqui. E eu cheguei, as minhas maiores maluquices daqui eram música de criança, para ninar. Para os caras que eu falava na Europa, meus amigos de lá, era canção de ninar. E aqui era subversão, né? Então, assim, acho que a gente precisa olhar um pouco com liberdade de pensamento para as coisas. Né? Legal. E eu falei sobre a questão do empreendedorismo na universidade, né? Seria sido útil para você. E eu falo há alguns anos o quanto é importante a gente aprender habilidades empreendedoras para o futuro do trabalho, que já está aqui, na verdade. Né? Claro. Saber se vender, saber negociar, sim. Saber olhar para projetos. Né? Isso é muito importante. Muito importante. E, em geral, as universidades não falam de empreendedorismo. E, na verdade, eu falo até falar de empreendedorismo não no sentido de vou abrir um negócio, vou ter um CNPJ, mas dessa forma mais ampla mesmo, né? Como eu sou um empreendedor aqui do meu trabalho, né? Da minha carreira, e preciso ter essas habilidades. A universidade também precisa pensar sobre isso urgentemente, né? Não, sendo bem objetivo na tua resposta, eu não tive nada disso. Nada? Nada, zero. Eu também não. Então, assim, o que eu tive foi na vida. E eu concordo com você, que precisa ter. Mas também eu não via o campo da comunicação com essa abertura para isso. Entendeu? Eu acho não tinha, exato, não existia, tinha isso, né? A gente vinha do mercado de grandes grupos. A gente era ensinado na universidade a fazer o estágio numa grande empresa, a trabalhar numa redação, né? Exato. A gente era educado para isso e realmente, né, não tinha tanta possibilidade, disso. Mas hoje já tem, não tem e precisa. Tem e precisa. Hoje as coisas já estão acontecendo diferente, as universidades precisam dessa abertura em qualquer curso que seja, né? Isso, qualquer curso. Exatamente. Alexandre, obrigada por esse papo. Prazer. Fico muito feliz com toda essa discussão, inclusive saber que essas discussões existem, que essas coisas estão sendo pensadas e sim. Como a gente precisa evoluir aí para a educação. Muito obrigada pela conversa. Não, foi um prazer enorme, foi muito bom. Obrigado. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, enviar para quem também precisa ouvir essa discussão, para quem quer adquirir conhecimento, como a gente falou, isso aqui pode ser um aprendizado também. E até o próximo episódio.